Em live, Renan Santos expõe visão de Pablo Marçal sobre Pastor Mirim. Esses dias eu vi um garoto que que é um missionário de 14 anos, que tá abalando o mundo religioso. Vocês já viram o povo batendo nele? E ele fala igual um pentecostal de 40 anos. Ah, pelo amor de Deus, me chama de mentiroso, me chama de mentiroso. E aí o bicho é profeta e fala aqui e fala dali. E aí eu vi tanta gente batendo nele. Sabe qual é a primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma pessoa apanhando ou sendo cancelada? Eu mando a mensagem pra qualquer um, pra tá certo ou tá errado. Eu falo, ó, se você for de verdade, segura o tranco, se não for, já desiste logo, porque ninguém vai parar. Mas quero te falar uma coisa, com 14 anos você apanhando desse jeito, você é grande pra caramba, eu não desistiria, não ficaria dando respostinha pra ninguém, continua firme, vai fazer evento maior, vai fazer doidura maior. A gente tá cheio de especialistas, doutores em assuntos aleatórios, gente que não tem resultado nenhum, quer te criticar. Teologia nunca vai ser consenso, nem dentro da igreja católica, nem da evangélica, nem em lugar nenhum. As pessoas querem que elas... Veja o argumento relativista, né? Ora, se teologia não é consensual em nenhuma igreja, né? Então o quê? Então tudo é permitido? Se não há um consenso, tudo é permitido? Então aquele cara que é, né, treinado para ser um picareta, tá tudo bem, porque é uma teologia diferente. Isso é um relativismo dos mais vagabundos possíveis. Como se um nítido pilantra, treinado por um pai pilantra, esteja lá com uma versão. Ó, eu tenho uma versão aqui interessante, eu sou um profeta. Delas. Não, cara, vai dar resultado com a sua vida, vai dar fruto com a sua vida. Vários de vocês não prosperam porque vocês acreditam que vocês têm que dar satisfação pros outros. Se você tá aplicando um golpe nos outros e alguém vem te criticar, é o seguinte, cara, se você for de verdade, se você for um verdadeiro picareta, que é isso que ele tá falando, vai aplicar golpes maiores. Aplique golpes maiores. Essa é a lógica desta porra desse buraco aqui. Ele não entra em nenhum momento, gente, no mérito sobre se aquilo é moral ou imoral. Se o garoto tá basicamente pegando a palavra de Cristo e jogando no lixo pra ficar famoso. E assim, aquele moleque é um candidato, vai fazer 18 anos, vai ser candidato pelo PL ou pelo Republicanos. A lógica de prosperidade dele é um tipo de jogo em que uma pessoa pode levar vantagem e roubar outra. Vamos ser honestos, roubar outra. E ela tem que pensar o tempo todo em como ela vai fazer o roubo ou o truque mais rápido, mais fácil dela, né? Então, o problema, assim, isso mostra a baixa inteligência do Marçal. Porque o Marçal também tá numa fase em que ele fala o que ele pensa, né? Então ele tenta sistematizar o pensamento dele, muito com essa coisa da prosperidade individual. E aí ele acredita que ele vai construir prosperidades coletivas através dos seus ganhos de prosperidades individuais. Como se na prática ele não tá criando... que é o que ele está criando, uma sociedade baseada em nenhuma confiança. Né? Um discurso do Pablo Marçal, ele funciona em sociedades, organizações sociais que não são baseadas na confiança. Por quê? Se tá todo mundo tentando roubar o outro o tempo todo, e você fica estimulando as pessoas a criarem truques para levar vantagem umas contra as outras, você definitivamente não está criando uma sociedade como a japonesa. Você está criando uma sociedade de terceiro mundo, onde todo mundo está procurando um aplique para dar no seu colega, no seu vizinho. Você está procurando dar um aplique um no outro, né? É uma sociedade de baixa confiança. Então é isso. Então, assim, é um raciocínio de um cara que imagina uma sociedade só de... É uma guerra robesiana de todos contra todos, né? Então, assim, são malandros contra malandros. O homem é o lobo do próprio homem, né? O homem é o malandro do próprio homem. Então eles ficam um malandreando o outro. Tá todo mundo numa guerra de malandros. Eu nasci com um diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci totalmente surdo e totalmente mudo. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. Sem os tímpanos, para quem está em casa, sem os tímpanos você não ouve. É o único órgão do seu ouvido que passa qualquer som e você consegue ouvir. Sem as cordas vocais você não consegue falar, porque são o único órgão que traz a vibração da voz que sai pela boca. Eu nasci sem. Por isso que eu não falava e por isso que eu não ouvia. Eu tô falando isso, tá? Porque essa pessoa segue os passos do Pablo Marçal. Ele vai criando aqueles discursos absolutamente absurdos e tá ganhando seguidores. Antes que falei, Renan, você tá divulgando. Ele não tô divulgando, ele é muito maior do que eu. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Adquiridos recentemente, em coisa de 2, 3, 4 meses. Por quê? Porque tem uma massa de evangélicos que são intelectualmente abusados por gente desse tipo. Intelectualmente abusados. Evangélicos de baixa instrução. Intelectualmente abusados. Ou seja, as pessoas estão fazendo eles de gato sapato. Que seguem ele. Ai, não, olha só, Jesus Cristo te iluminou e não sei o quê.
não iluminou, cara. Você tá tomando um golpe desse cara. Isso é um truque mais vagabundo. A pergunta é, por que esse truque tá funcionando? Muito simples, é uma população de baixa instrução. Baixíssima instrução. Sem nada pra se amarrar. A pessoa não tem ideia de nação, porque a nação atrai. Ela não tem ideia de comunidade, ela vive solta no mundo. Aí ela vai se apegar num cristianismo. Aí qual o cristianismo que chega pra ela? Um cristianismo de um cara que tá tentando passar a mão na bunda dela, que é isso que tá fazendo. E aí a pessoa se apega lá, vai ser usada, aí desiste, porque começa, uma hora a pessoa lá deixa de ser trouxa, ela vai pra outro, né? Ela vai pra outra denominação religiosa, até que talvez encontre uma séria, mas às vezes não encontra, cai em 2, 3 porcaria no caminho, né? Ou cai num discurso político A, B ou C. Porque as pessoas estão desesperadas à procura de significado, estão desesperadas à procura de propósito, desesperadas à procura de uma tábua de salvação, vivendo num país em que as coisas são cada vez mais duras e mais difíceis. E cai nisso, né, cara? E que ninguém se iluda, é horroroso isso. Essas coisas estão se multiplicando por aqui, entendeu? Vocês prestem atenção numa coisa que tá rolando. Todo mundo fica falando, não, o mundo está ficando cada vez menos religioso, o mundo está ficando cada vez mais laico. E esse é um fenômeno, né, que em geral envolve países de primeiro mundo, mas não sempre e nem todos, né? Você tem um processo de cristianização que houve na China e na Coreia, que acontecem. Ser cristão também identificado como ter valores, em certa medida, ocidentais, e as denominações evangélicas e o próprio catolicismo cresce aqui lá em países desenvolvidos, mas a Europa, os Estados Unidos, eles foram se laicizando. O Brasil não acompanha essa tendência, a gente está tendo um processo de sei lá, antigamente tinha o que chamavam de televangelismo, né? Aqueles evangelistas que ficavam na televisão falando e pregando, isso surge nos Estados Unidos. Agora a gente já está com um evangelismo de internet, um TikTok evangelismo, tá? Que pode ter pessoas boas pregando, usando as redes sociais, não tem problema nenhum usar a rede social. Tá tendo o caso agora do Frei Gilson, que é um católico que foi atacado e tal. Ele faz a pregação dele e a rede social é uma ferramenta, e tem pastores que fazem isso, não tem problema nenhum. Agora, tem um cara que entende a rede social como um fenômeno em si, igual o televangelista entendeu a televisão como um fenômeno em si, e aí começa a usar aquilo pra obter vantagem. É o que tá acontecendo. E isso acontece, usam a religião contra uma população que é humilde, que é simples, que não tem muita compreensão da realidade. Eles levam vantagem sobre essas pessoas. E a vantagem é descarada. Gostou deste vídeo? Se inscreva, curta, comenta e compartilha na missão.